Bem, vamos falar então sobre a incerteza de medição da média, que é muito conhecida também como a variação da incerteza do tipo A. Vamos colocar em tela inteira para explicar para vocês o que nós queremos falar para vocês. Bem, meu nome é Gilberto Fidelis e nós estamos aqui falando, montamos esse vídeo pelo Centro de Educação, Consultoria e Treinamento em Metrologia e Sistema da Qualidade, que fica em Florianópolis, Santa Catarina. Então vamos lá, falar da incerteza da média. Imagine vocês que se a gente pegasse uma balança, a mesma balança, e conseguíssemos medir a mesma massa, uma mesma massa, 100 vezes, como os resultados que estão apresentados aqui. Ó. Nós temos nessa planilha, nesse quadro de dados, 100 valores repetidos da mesma massa com a mesma balança, as unidades aqui estão em gramas. E se a gente fizer a média dessas 100 medições, o que é um número extremamente grande, nós vamos encontrar a média como sendo 1014,83 gramas. 1014,8 gramas. Agora, vocês sabem que ninguém faz 100 medições. O que a gente faz na prática? Nós paramos, às vezes, na segunda medição. Então, imagine vocês que a pessoa agora que fosse medir essa massa, ela parasse aqui, ó, né, na segunda medição, ela não fosse adiante. Ela parasse na segunda medição. Então, ela teria o valor 1012 e 1014. O que vai dar a média desses dois valores? A média de 1012 e 1014, vejam que dá o valor 1013 gramas. Bem diferente da média anterior ali, supondo as 100 repetições. Bem diferente. A diferença chega a praticamente 2 gramas. Praticamente 2 gramas, um pouquinho menos que isso. Agora, vamos supor que a pessoa faça mais uma medição. Vamos supor que ela parasse aqui na terceira medição. Então, ela teria 1012, 1014 e 1014, como mostrado aqui embaixo. Olha só, 1012, 1014 e 1014. Se ela parasse, então, na terceira medição, na terceira repetição, o que já é uma coisa também relativamente difícil em alguns casos, a gente teria a média 1013,3. Diferente, muito diferente da média para 100 repetições, um pouquinho levemente diferente do valor para 2 repetições. Agora vamos supor que a pessoa tivesse bastante tempo, ela conseguisse fazer não as 100, mas 10 repetições. Então ela teria aqui, digamos, esses valores que estão aqui, ó, na primeira, é a primeira linha do quadro acima aqui, ó, onde eu estou passando o mouse. Veja que agora a média de 10 repetições daria uma média bem diferente da média de 3 repetições, que daria 1014,3 gramas. Então, olha só, nós temos 4 valores de médias, todos diferentes. Para 100 repetições, 1014,83. Para 2 repetições, 1013,0, 2 gramas praticamente diferentes. Para 3 repetições, 1013,3 gramas. E para 10 repetições, 1014,3. A pergunta que a gente pode fazer aqui é o seguinte: afinal de contas, qual é a média? O que é comum a gente reportar geralmente numa medição, numa calibração, num ensaio para o nosso cliente? Geralmente nós reportamos para ele a média dos resultados. É a média. Agora, o que a gente observa? Que essa média, o valor dela depende do quê? Do número de repetições que a gente fez e depende também dos resultados obtidos nas medições. Depende do número de medições que a gente fez e depende dos resultados. Mas vejam que as médias, aqui nós temos 4 exemplos de médias, todas são todas são levemente diferentes. Teoricamente a pergunta é, qual seria dessas 4 médias, 1014,83, 1013,0, 1013,3 ou 1014,3, que mais se aproxima da média verdadeira? Olha a pergunta.
qual dessas 4 médias, teoricamente, se aproxima mais da média verdadeira. Tenho certeza que vocês vão dizer que é a média de 100 repetições. Por quê? Nós temos mais e mais e mais repetições. Muito mais do que 2 repetições, muito mais do que 3 e 10 vezes mais do que 10 repetições. Então, é de se esperar que a média de 100 repetições se aproxime mais da média verdadeira. O que nós chegamos à conclusão aqui com esse exemplo? Que existe uma dúvida na média. E quando a gente fala assim, existe uma dúvida, a gente está dizendo que existe uma incerteza. Então, existe uma incerteza na nossa média. E essa é, senhores, olha só, vamos lá. Essa é uma das principais componentes de incerteza quando você vai fazer um balanço de incerteza, seja numa calibração, seja numa medição, seja no ensaio. A média nós já sabemos como calcular. A média nós aprendemos lá no primeiro grau, né? Como é que se faz a média de vários valores? Nós somamos todos os valores, e dividimos por um número de valores. Então, é um somatório de todos os valores, dividimos pelo número de valores. Mas aí que vem aqui agora, ó. Quanto maior o número de medições, isso é que é importante para nós aqui, ó. Quanto maior o número de medições, melhor vai ser a estimativa do valor da média. O ideal seria então o quê? O ideal seria obter a média de um conjunto infinito de valores e fazer muitas medições. Mas isso fica caro. Nós não temos tempo para isso. O nosso cliente vai ficar esperando a calibração. O nosso cliente vai ficar esperando as medições, os resultados. O ideal é isso, seria obter a média de um conjunto muito grande de valores. Agora, é impossível na prática. Agora, quanto mais resultados, obviamente, nós usarmos, mais próximo da estimativa real da média nós vamos chegar. Por isso que nós pagamos um preço quando a gente faz poucas repetições. Qual o preço que nós pagamos? Existe uma incerteza associada àquela média que nós estamos informando para o nosso cliente. Preste atenção. Existe uma incerteza daquela média que nós estamos informando ao nosso cliente. Então, a pergunta toda agora é o seguinte: ok, você falou que tem uma incerteza associada àquela média. Você mostrou que existe uma incerteza associada àquela média. Agora, como estimar essa média, essa incerteza? Né? Como estimar? Para estimar essa incerteza, a gente precisa do desvio padrão das medições. Né? O que o desvio padrão faz na verdade? O desvio padrão, como diz aqui no texto, ele nos dá uma ideia de dispersão. O quanto os nossos valores estão dispersos em relação à média. E esse desvio padrão tem a função de dar uma ideia de qualidade em nossas medições. Quanto menor o desvio padrão das medições, melhor é a qualidade. Os valores se repetem mais. Menos dúvidas eu vou ter na média. Quanto maior for numericamente o desvio padrão, a dispersão desses valores em relação à própria média, maior vai ser a dúvida na minha média, maior vai ser a incerteza da minha média. Né? Então está aqui, ó, o modo usual de quantificar a dispersão de um conjunto de valores é o desvio padrão das medições. O desvio padrão tem essa função. Né? Ele nos dá, isso é muito importante a gente entender para que serve o desvio padrão, ele nos dá uma ideia de dispersão dos valores em relação à média, ou seja, o quanto cada valor individualmente se afasta da média. A média é a referência. E quando nós temos um conjunto, um número pequeno de medições, a gente pode estimar esse desvio padrão. É igual à média. O ideal seria ter um desvio padrão de um conjunto de infinitas medições. Como eu não tenho, eu vou estimar esse desvio padrão. Como? Através dessa equaçãozinha bem conhecida do desvio padrão das medições. Está aí a equação na tela, né? Onde esse parâmetro n-1 aqui embaixo, na equação do desvio padrão, é o famoso e conhecido graus de liberdade para uma distribuição normal, como a gente vai ver agora há pouquinho. Né?
O grau de liberdade, esse n-1 aqui embaixo, na verdade, ele é utilizado com outras funções. Nós vamos ver isso numa outra oportunidade. Para que serve esse grau de liberdade? Mas está aqui, ele já aparece na equação do desvio padrão e é um parâmetro estatístico muito interessante, muito importante. Bom, se nós fazemos 100 repetições, o grau de liberdade é 99. N-1, 100 menos 1. Se nós realizarmos 3 repetições, o grau de liberdade é basicamente 2. Ok? Então, o grau de liberdade não será discutido agora, será discutido num outro momento. Por que chama grau de liberdade? Para que ele se aplique e assim por diante. Nosso foco agora não é falar no grau de liberdade. Então, vamos ver o desvio padrão. Dois exemplos interessantes aqui. A pergunta é: qual o desvio padrão entre 4, 5 e 6? E qual é a média? Bom, vocês vão dizer, a média é fácil. Essa média é muito fácil. Essa média é igual a 5 gramas. E o desvio padrão é igual a 1 grama. Jogando naquela equação, isso fica mais fácil vocês colocarem no Excel, né? Tirar o desvio padrão desses 3 valores, 4, 5, vocês vão ver que dá 1 grama. Agora vejam o seguinte caso. Qual o desvio padrão entre 3, 5 e 7? E qual é a média? Vocês vão ver que a média é a mesma. 5 gramas e 5 gramas. A média desses dois conjuntos de valores é igual. Agora, o desvio padrão, aqui entre 3, 5 e 7, é o dobro do desvio padrão entre 4, 5 e 6. E é para isso que o desvio padrão, na verdade, foi criado. Aonde os dados estão mais dispersos? Em 4, 5 e 6, aqui em cima, ou nos valores 3, 5 e 7? Você vai dizer, puxa, Gilberto, os valores estão mais dispersos na sequência 3, 5 e 7. Exatamente isso que o desvio padrão nos revela. Vejam que deu o dobro dos valores. Quer dizer o seguinte, o desvio padrão entre 3, 5 e 7, a dispersão dos valores entre 3, 5 e 7 é o dobro da dispersão entre os valores 4, 5 e 6. Então, teoricamente, eu deveria ter uma dúvida maior nessa média entre 3, 5 e 7 do que na média entre 4, 5 e 6. A média é a mesma. Vejam que, né, a média é igual, mas a dispersão entre os valores é diferente. Para isso que serve o desvio padrão. O desvio padrão serve para quantificar a dispersão dos valores em torno da nossa média. E nós vamos precisar desse desvio padrão para calcular justamente, estimar o valor da incerteza da nossa média. Está aqui o conceito de avaliação da incerteza pelo tipo A. A incerteza da média, na verdade, é mais conhecida como avaliação da incerteza pelo tipo A. Só que muita gente não consegue entender o que ela significa. E é isso que a gente quis mostrar aqui para vocês. Que, na verdade, a avaliação da incerteza pelo tipo A, que é a avaliação de uma componente de incerteza, ela está estimando, na verdade, essa equação S, que é o desvio padrão por raiz de N, ela está, na verdade, estimando a incerteza que nós temos em cima da nossa média. Então, vamos dar uma lida aqui, ó. Quando um conjunto de muitas medições repetidas é feito, a média de padrão estimado S, que nós já vimos como calcular, pode ser calculado do conjunto desses valores. Dele sai incerteza, como está aqui em vermelho, a incerteza da média, está vendo? Uzinho. E essa incerteza da média, uzinho, é calculada por essa equação aqui, ó, desvio padrão por raiz de N, onde N é o número de repetições realizadas. Então, se eu uso 3 valores para calcular a média, N igual a 3. Se eu uso 100 valores para calcular a média, N igual a 100. Se eu uso 10 valores para calcular a média, N igual a 10. Veja que interessante essa equação, né? Foi o que a gente falou. Se eu fizesse infinitas medições, né, se N é igual a infinito, eu teria uma incerteza da média praticamente igual a zero. Porque se eu fiz infinitas repetições, eu não tenho mais dúvida na minha média. Ok?
Nós chegamos na média verdadeira. Por isso que nós temos uma incerteza na média, porque nós nunca fazemos infinitas medições. Agora é muito importante vocês entenderem o seguinte, pessoal. Essa equação acima, essa aqui, Uzinho, S por raiz de N, ela nos fornece um intervalo, mais ou menos alguma coisa. Né? A incerteza é sempre mais ou menos alguma coisa, onde a probabilidade de nós encontrarmos a média teoricamente verdadeira é de aproximadamente 68%. Então, essa equação foi montada para nos fornecer um intervalo onde a probabilidade da nossa média verdadeira estar ali dentro é de apenas 68%. E dá para demonstrar que a distribuição de probabilidade que nós devemos associar com a média é sempre uma distribuição de probabilidade normal. Bom, vamos ao exemplo. Vamos supor que nós pegássemos uma balança e medíssemos uma mesma massa 3 vezes, obtendo esses resultados aqui, ó, 2.000,2 na primeira medição, 2.000 gramas na segunda medição e 2.000,1 na terceira medição. Vocês tirando a média das indicações, né, MI média das indicações, nós vamos obter o valor 2.000,1 grama, ok? O desvio padrão desses valores dá 0,10 gramas. Observe que o desvio padrão tem unidade. Muita gente acha que não tem, mas tem, né? Se os dados estão em gramas, como aqui do lado esquerdo, o desvio padrão também está em gramas. E aí, como é que fica a incerteza padrão da média, ou incerteza padrão do tipo A? É só pegar o desvio padrão dessas medições, que é o valor 0,100, dividir pelo raiz de N, que é raiz de 3 nesse caso. Vocês vão encontrar o valor 0,0577 gramas. Esse valor, 0,0577 gramas, na verdade, é a dúvida que nós temos na nossa média. É a incerteza que nós temos na nossa média. Ok? É a estimativa dessa incerteza. E aí, como é que nós podemos representar isso então? A incerteza padrão avaliada pelo tipo A, ela tem essas características aqui. Isso aqui é uma coisa que nós não podemos tirar da nossa mente, né? Isso dá para provar que a incerteza da média, ou a incerteza padrão avaliada pelo tipo A, ela tem, na verdade, distribuição de probabilidade normal. Dá para provar isso, né? A probabilidade de abrangência é de aproximadamente 68%, ou seja, aquele valor média, com média mais S por raiz de N para a direita da média, e média menos S por raiz de N para a esquerda, nos dá um intervalo, esse intervalo que está achurado aqui em azul, onde a probabilidade da média real cair aqui dentro, da média verdadeira estar aqui dentro, é de apenas 68%. A equação S por raiz de N, que está aqui do lado embaixo, né, o zinho é S por raiz de N, nos dá uma probabilidade da incerteza, um intervalo onde a probabilidade do valor da média verdadeira cair aqui dentro é praticamente, aproximadamente de 68%. Isso é uma característica, duas características fundamentais aqui da incerteza padrão do tipo A, avaliada pelo tipo A, ou incerteza da média. Ela tem distribuição normal e a probabilidade de abrangência é 68%, e se a distribuição é normal, o grau de liberdade é N-1. Bem, o que mais? Olha só. Então, no nosso caso ali, arredondando, né, se a gente arredondar aquele valor da incerteza para 0,1, a gente pode dizer que a nossa média ela é 2.000,1, mas ela pode chegar até 2.000,2 ou 2.000, e a probabilidade da incerteza, ou melhor, da média verdadeira cair dentro desse intervalo é de aproximadamente 68%. Isso arredondando a incerteza, vamos voltar lá no valor, né?
0,0577, nós arredondamos aí bastante, arredondamos para 0,1, só para ilustrar o que representa esse resultado aqui, né? Então nós vamos ver que a média vai estar dentro desses valores aqui, entre 2000 até 2002, com a probabilidade de praticamente 68%. Não é incerteza ainda esse final, é apenas uma componente de incerteza. E essa incerteza da média, dada pela aquela equaçãozinha ali, vamos voltar um pouquinho, que é o S por raiz de N, essa equaçãozinha aqui nos fornece uma incerteza chamada de incerteza padrão. Por quê? O que é incerteza padrão? Isso também nós vamos detalhar um pouquinho mais depois. Incerteza do resultado de uma medição que é expressa como equivalente a um desvio padrão. A pergunta é, equivalente no quê? Ela é equivalente ou similar na probabilidade de abrangência, né? E aí tem uma coisa interessante, ó. Sabemos da matemática que a soma de componentes de incerteza somente deve ser realizada quando todas as componentes de certeza forem incertezas padrão. E o que é uma incerteza padrão? É aquela cujo intervalo, cuja probabilidade de abrangência é de aproximadamente 68%. Todas as incertezas, todas as componentes de certeza, numa avaliação de certeza, devem ser expressas na mesma probabilidade de abrangência. É errado eu somar uma incerteza que tem uma probabilidade de 95% com uma incerteza que tem uma probabilidade de 68%. É como se somasse miligramas com gramas, como se somasse volumes que tem em mililitros com litros, né? Seria um erro matemático, um erro grosseiro bastante grande. A mesma coisa aqui na avaliação de certeza e medição. Somar incertezas com probabilidades de abrangência diferentes é um grave erro. Então, todas as incertezas devem ser expressas na mesma probabilidade de abrangência para que eu possa combiná-las. E aí é assunto de uma nova aula mais para frente um pouquinho. Combinar incertezas significa, na verdade, somar incertezas. A incerteza padrão, então, né, aquela incerteza que a gente representa por uzinho, é a margem cujo tamanho pode ser pensada como equivalente a mais ou menos um desvio padrão. E a incerteza da média se enquadra como incerteza padrão. Por quê? Porque a incerteza da média, nós vimos que a probabilidade de abrangência dela, aquela equação, voltando lá na equação, essa equação Uzinho S por raiz de N, ela nos dá uma probabilidade, nos dá um intervalo onde vai estar a média verdadeira com uma probabilidade só de 68%. Ou seja, aqui nesse caso, repetindo, nós estamos dizendo que a nossa média pode estar entre 2000 até 2002. Qual é a probabilidade da média real cair entre 2000 e 2002? 2000,2 é de aproximadamente 68%. E toda incerteza que está expressa numa probabilidade pequena, baixa, que é de 68%, é chamada de incerteza padrão. Por quê? Ela é equivalente ao desvio padrão, como diz aqui no texto. Expressa como equivalente a um desvio padrão. Equivalente no quê? Na probabilidade de abrangência de ser 68%, que é para nós uma probabilidade baixa. E é por isso que a incerteza padrão ela é expressa pelo símbolo Uzinho, não Uzão. Uzinho e não Uzão. Toda incerteza padrão é expressa pelo símbolo Uzinho, minúsculo, né? Para chamar a atenção desse aspecto. É um processo realmente mnemônico. Uma incerteza padrão tem uma probabilidade de abrangência pequena e essa probabilidade de abrangência é de aproximadamente 68%, e a nossa incerteza da média se enquadra como uma incerteza padrão, porque é equivalente a um desvio padrão. A probabilidade é pequena e é de 68%. Obrigado, pessoal. Até uma nova aula. Conheçam, por favor, o nosso site, cct.com.br, e a nossa livraria virtual, livrariacct.loja2.com.br. Obrigado.